Paz, queridos, dou boas-vindas a todos. Hoje é a nossa 8ª reunião sobre o seminário de ofensa. E só para recapitular, quem não participou de todas as reuniões, nós temos ensinado em cima daquilo que John Bevere escreveu no seu livro A Ofensa, a Isca de Satanás. Nós temos ensinado que a ofensa é a isca que o diabo usa para prender e destruir cristãos. Então nós iniciamos em Lucas capítulo 17, verso 5, onde os discípulos pediram a Jesus que fortalecessem eles na fé, que aumentassem a sua fé. E eles não pediram para que Jesus aumentasse a sua fé por causa dos milagres, por causa dos mortos que ressuscitaram, por causa dos pães que se multiplicaram, por causa dos ventos que acalmaram. Ele pediu exatamente em face daquilo que estava nos versículos anteriores, no versículo 3 e 4, onde Jesus fala que devemos perdoar, se necessário, 7 vezes por dia. Então nós vimos na primeira reunião que existe uma progressão: ofensa, traição e ódio. Falamos sobre padrões de pensamentos e fortalezas que prendem a nossa mente, e ensinamos sobre isso. Falamos de níveis de expectativa e como níveis de expectativas frustradas que existem nos trazem ofensas, e ensinamos sobre isso. Na segunda reunião citamos 2 grupos de pessoas ofendidas: as que foram maltratadas e as que pensam que foram maltratadas. As que pensam, as que foram maltratadas, elas foram maltratadas por 2 motivos. Primeiro, por causa de informações. As que pensam que foram maltratadas são por causa de 2 motivos. Primeiro, por causa de informações imprecisas. Segundo, porque apesar de ter informação correta, não discerniram espiritualmente cada caso, cada fato, cada irmão, e por isso discerniram de forma errada. Então nós ensinamos que todo discernimento tem que ser feito dentro de um princípio: o amor de Deus. E ao falar do primeiro grupo, das pessoas que efetivamente foram maltratadas, nós fizemos uma pergunta. Suponhamos que você foi maltratado, que você foi ofendido. Você tem o direito de ficar com essa ofensa no seu coração ou ficar magoado com aquele que te maltratou? E para responder isso, nós viajamos aqui na Bíblia estudando a vida de José. E no final nós vimos que aquele que tem a nova natureza, aqueles que são filhos ruios, aqueles que entraram no lugar de maturidade, eles não podem mais se ofender por ninguém e por nada, porque já estão mortos para eles mesmos, e nós ensinamos sobre isso. Na terceira reunião nós iniciamos em Lucas 17, verso 1, onde diz que é impossível que venham os escândalos, e nós aqui ensinamos então que escandalizar-se no original significa ofender-se, e nós passeamos na Bíblia e ensinamos sobre isso. Então nós ensinamos que aquilo que nós fazemos com a ofensa determinará o nosso futuro. Ou nós ficaremos mais fortes, ou nós ficaremos mais amargos. Ou cresceremos para a glória de Deus, ou ficaremos presos pelo diabo. Então falamos sobre a experiência que Davi teve, e como ele foi maltratado e perseguido pelo seu líder, mas que ele não permitiu essa ofensa no seu coração, e vimos como Deus cumpriu o propósito na vida dele. Na quarta reunião, nós vimos que não podemos pagar o mal com o mal, e vimos em Mateus 5, onde Jesus fala que devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então nós meditamos na história de Ana e Samuel, e vimos o testemunho que eles tiveram, e vimos que quando nós somos plantados num lugar e criamos raízes neste lugar, então nós crescemos para a glória do Senhor nos tempos difíceis. E vemos como pessoas que retrocedem em tempos difíceis nunca crescem, nunca saem do lugar, sempre voltam na mesma prova. Enfim, nós falamos sobre isso também. Então nós vimos a diferença da oferta de Abel e Caim, e como a ofensa entrou na vida de Caim, e como ela se multiplicou até chegar ao ódio, consumando então um homicídio. E nós então dissecamos isso na quarta reunião. Na quinta reunião nós vimos que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E nós vimos então que na igreja, infelizmente, quando nós falamos de igreja, a gente sempre deixa bem evidente que não estamos falando da igreja batista, mas estamos falando inclusive da igreja batista. Estamos falando do corpo de Cristo na terra. E nós vimos que hoje a igreja, ela não é mais guiada pelo Espírito de Deus, mas é guiada pelas emoções,
pelos desejos pessoais, pelas ofensas, pelas mágoas, pelos milindres, enfim. Mas todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós vimos que a palavra filhos, no original, tem duas conotações. Técnico, que é o filho bebê, pequeno, o filho imaturo, e o filho ruios, que é o filho maduro, que cresce para a glória do Senhor. Então esse é aquele que ama os inimigos, que ora, que persegue, enfim. Nós ensinamos sobre isso. Então nós vimos que as situações difíceis que passamos são essas que nos fazem crescer. E passeamos na Bíblia também. E falamos que existem dois tipos de perseguição. Perseguição por causa do erro e perseguição por causa da justiça. E ensinamos cada uma e como ficar livre de cada uma. E também falamos que se nós não nos ofendermos com as perseguições, enfim, Deus vai nos abençoar e nos fazer crescer. Na sexta reunião, vimos a diferença entre conhecimento revelado e conhecimento comunicado. E como aqueles que só têm o conhecimento comunicado são presas fáceis da mão do diabo. Ensinamos isso, passeamos na Bíblia e mostramos isso aqui. E falamos então o que faz diferença na vida de uma pessoa, o conhecimento revelado. E o conhecimento revelado só vem para aqueles que são famintos pela palavra, famintos pela presença de Deus. Que a fome é o que determina a revelação. Então nós vimos que um exemplo no físico, no natural, de enfermidade é quando perde o apetite. Pessoas enfermas, primeira coisa que acontece na vida delas, elas perdem o apetite. Espiritualmente não é diferente. O primeiro sinal de uma enfermidade espiritual, o primeiro sinal de um problema espiritual na vida de uma pessoa, é que ela perde o desejo da palavra, de buscar a palavra, de se alimentar da palavra. Então nós vimos aqui a diferença entre conhecimento revelado e conhecimento comunicado. E nós vimos que a ausência de fome é a ausência de revelação, de conhecimento revelado. E na sétima reunião, que foi a semana passada, eu não preciso falar muito, que vocês lembram, nós falamos que às vezes Deus tem que trazer um abalo para abalar as coisas abaláveis, para permanecer somente as inabaláveis. E Deus traz um abalo para quê? Para que a gente possa voltar ao fundamento, para que a gente possa reviver, que muitos estavam mortos. Para que Deus traz um abalo também? Para que possamos acordar, porque muitos estão dormindo. E muitas vezes Deus traz um abalo para que possa mexer tudo, e podemos ser um só em Cristo Jesus. E nós vimos tudo isso aqui, vimos como que Deus trouxe um abalo na vida de Pedro, para tratar com Pedro e tirar do coração de Pedro o orgulho. E quando ele tirou o coração de Pedro o orgulho, então Pedro entendeu o que é o amor ágape. Então nós vimos aqui como Pedro se tornou um forte e inofendível líder de Deus. Hoje é a 8ª reunião. Espero que você não tenha pressa de ir embora. E hoje nós vamos falar sobre rocha de ofensa. Uau! Obrigado por um aleluia, me animou muito, você nem imagina. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2, de 6 a 8. Diz assim a palavra: pois isso está na Escritura. Eu vou ler na minha tradução, você pode acompanhar na tradução que a irmã colocar ali. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Desta forma, para vocês que creem, ele é precioso, mas para aqueles que são desobedientes, algumas traduções dizem descrentes, mas no original a conotação é desobediente. A pedra que os construtores rejeitaram se tornaram a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Amém, queridos? Amém. Repita comigo: rocha de ofensa. Pai querido, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui em nome de Jesus, e clamamos a Ti em nome de Jesus. Mais uma vez, se conosco, pelo Teu Espírito, nos capacitando, nos fortalecendo, nos dando graça para entender, para praticar, para viver a mim, para trazer essa palavra que é muito maior do que eu. Não há sabedoria em mim. Senhor, em nome de Jesus, nos dê graça. Que a sua graça opere para que nós possamos compreender e viver a altura dessa palavra. Que a sua graça opere para que eu possa ministrar, me capacitando para ministrar essa palavra. Senhor, que tudo aqui seja para glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus, sê Tu adorado neste lugar. Sê Tu adorado neste lugar.
Espírito Santo, uma vez mais, sinta-se à vontade em nosso meio. Mova-se como queiras aqui, que todo impedimento caia por terra, que todo peso caia por terra. Senhor, dê ordem aos teus anjos para cercar este lugar, e cada família aqui representada possa ser ministrada pelo teu Espírito. Que além de ouvir a minha voz, cada um possa ouvir a voz do teu Espírito dentro do seu coração. Fale com cada um de nós, nos mude, nos transforme, porque esse é o objetivo do Evangelho. E nós oramos no bendito nome de Jesus, e todos dizem. Pedro apresenta aqui uma diferença entre crer e desobedecer. Repita comigo: crer, desobedecer. Crer e desobedecer são coisas opostas, e que também traz consequências distintas, opostas. Infelizmente, a igreja de Jesus hoje na terra, ela tem um conceito equivocado de crer. Ela tem um conceito equivocado do que significa a palavra crer. Na igreja primitiva, na época de Pedro, Paulo, Tiago, na época em que a palavra foi escrita, a palavra crer significava obedecer. Hoje, a igreja tem entendido que a palavra crer significa reconhecer e acreditar na existência de alguém, pouco importando se obedece ou não. Então hoje nós temos um conhecimento equivocado do que significa crer. Crer está além de ter conhecimento de que Jesus existe, mas está falando em obedecer a sua palavra, obedecer os seus princípios. Se dissermos hoje que a palavra crer é o oposto da palavra desobedecer, muitas pessoas não vão entender, por causa do equívoco que existe na definição da palavra crer. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Às vezes nós ensinamos as pessoas que se elas crerem em Jesus, terem conhecimento e acreditar que Ele veio na terra, que Ele viveu entre nós, que Ele foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, sentou à destra do Pai. Se nós cremos que isso aconteceu, seremos salvos. Mas a palavra crer, biblicamente falando, querido, não é apenas acreditar que Jesus existe, veio, morreu, ressuscitou, mas é também obedecer aquilo que Ele ensinou. Obrigado por esse aleluia. Você não sabe o ânimo que você me deu. Cadê você? Deixa eu tentar mostrar isso. Vamos aprofundando devagarinho. Abra comigo olha aqui, Hebreus 13, 12. Olha isso. Preste bem atenção, por favor. A partir de agora, ninguém conversa. Olhe para mim. Não converse. Vamos usar o tempo para meditar na palavra. Amém, queridos? Quinta-feira é ensino. Amém? Nós não vamos orar por chapação, nada. Vamos orar por ensino sobre o que nós ensinamos depois. Amém, queridos? Hebreus 13, 12. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado quem? Quem? Então está falando a igreja. Está falando para igreja. Está falando para crentes. Está falando para mim e para você. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que os afaste do Deus vivo. Se nós pegarmos a palavra incredulidade e colocarmos o contexto de hoje, preste bem atenção nisso, onde crer seria apenas tomar conhecimento da existência de Jesus e não praticar a sua palavra, aquilo que Ele ensina. Como seria um coração incrédulo? Está falando para crentes, está falando para a igreja, e a igreja tem conhecimento de Jesus, e a igreja tem conhecimento que Jesus veio à terra, e a igreja tem conhecimento de que Jesus morreu e ressuscitou e está à destra do Pai. A igreja tem conhecimento disso. Então, se a definição de crer fosse só ter conhecimento, seria impossível haver incredulidade dentro da igreja. Mas não é isso que Pedro está falando. Não é isso que Pedro disse. Preste bem atenção. Ele está falando para crente, ele está falando para a igreja. Vocês não podem ter coração de incredulidade. Mas todos os crentes acreditam que Jesus veio à terra. Veja, deixa eu tentar mostrar isso para você. Hebreus 13, de 15 a 19. Diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Ora, os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos que saíram do Egito levados por Moisés?
E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os desobedientes? Repita comigo, desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que o escritor de Hebreus está falando? Por causa dos desobedientes, incrédulos. Desobediência é a mesma coisa de não crer. Crer é obedecer. Desobedecer é não crer. Quantos estão entendendo? O texto mostra que a incredulidade e não obedecer são sinônimos. O escritor está falando a mesma coisa, desobedecer e ser incrédulo. O versículo 19 fala que eles não puderam entrar na promessa por causa da sua incredulidade. Você acha que hoje é diferente? Porque muitas vezes não entra na promessa, porque não obedecemos. Somos orgulhosos demais para submeter. Somos orgulhosos demais para obedecer. Somos orgulhosos demais para reconhecer que nós não temos razão. E essa desobediência faz com que entre a incredulidade. E não entremos então nas promessas daquilo que Deus tem para nós. Ouça, incredulidade é não obedecer. Crer é obedecer. E não crer é desobedecer. E isso precisa estar muito bem estabelecido em nossos corações. Por quê? Porque o evangelho tem sido pregado de forma errada nesses dias. Por isso que eu estou falando de muito temor eu falar isso. Se as pessoas apenas crerem que Jesus existiu, e por causa disso são salvos, então as pessoas podem desobedecer a palavra, viver como querem e pensar que tudo está bem. E não é assim. Isso não é verdade. Nós precisamos dar às pessoas o evangelho genuíno. Até aqui tudo bem? Sabe por que isso tem acontecido? Porque as pessoas definem a palavra graça também de forma equivocada. Em outras palavras, em linhas gerais, as pessoas quando vê a palavra graça, pensam que essa palavra é uma espécie de cobertura, uma espécie de proteção, onde a pessoa pode fazer o que quiser e ficará tudo bem. Mais ou menos assim. Eu sei que eu sou desobediente, mas estou na graça. Eu sei que não estou vivendo o que Deus quer que eu faça, mas eu estou debaixo da graça. Eu não tenho comprometimento com o corpo de Cristo, com a palavra, eu não tenho comprometimento com o meu chamado, eu não tenho comprometimento com a igreja. Eu não sou submisso mesmo, eu tenho orgulho no meu coração, mas eu estou vivendo a graça. Eu dou umas puladas de cerco, pratico um sexo fora do casamento, mas eu estou aqui na graça. Sabe o que a Bíblia diz? Que não podemos receber a graça em vão. Sabe que Jesus disse? Que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ouça, repita comigo, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Não é apenas confessar que Jesus existe. É muito mais do que isso. É praticar a sua palavra, seus ensinos e seus princípios. Eu sei que a salvação é por graça e não por obras. Eu não quero gastar tempo nisso daqui, que eu tenho muita coisa para ministrar. Mas veja, Tiago fala assim: mostre a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei para você a minha fé. Sabe, queridos, a evidência de que realmente eu estou debaixo da graça de Deus é o fato de eu obedecer a Deus. Uma pessoa que vive no pecado, vive fazendo coisas erradas, desobedecendo, mesmo conhecendo a verdade, é uma pessoa que não conhece a Deus e que não está nos caminhos do Senhor. E por que eu estou falando essas coisas, encerrando essa pequena introdução? Porque no ministério de Jesus, ele é chamado de rocha de ofensa. E eu quero falar sobre isso hoje. Jesus é a verdade, repita comigo, Jesus é a verdade. E ele veio aqui não só para nos perdoar, mas também para nos levar à verdade, para nos ensinar a verdade. E ele rogou ao Pai para enviar o Espírito Santo, também para nos guiar à verdade. Só que a verdade, quando é ministrada no coração de determinadas pessoas, as ofende. Por onde passava, Jesus ofendia pessoas. Eu vou provar isso hoje. Por onde passava,
pessoas eram ofendidas por Jesus. E quem eram as pessoas que se ofendiam com Jesus? Eram aqueles que não eram verdadeiros crentes? Eram aqueles que eram desobedientes? E eram aqueles que, apesar de ser boas pessoas, eles estavam com fundações erradas na sua vida. Precisava de um abalo. Jesus não veio para ofender ninguém, mas os desobedientes, os não crentes, e aqueles que tinham fundação errada na sua vida, que tinham construído sobre o fundamento algo errado, e precisava haver um abalo, esses se ofenderam com Jesus. Deixa eu te mostrar isso. Abre comigo em Lucas 2, 25 a 30, e aqui eu vou começar a ministrar hoje. Lucas 2, acompanha aqui pelo telão. E eis que havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão. Este homem era justo e devoto, esperando pela consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E ele foi revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele veio pelo Espírito Santo para o templo, e os pais trouxeram a criança Jesus, para fazer com ele de acordo com o costume da lei. Ele tomou em seus braços e louvou o Senhor, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Uau! Esse camarada entra no templo, e o templo estava lotado. Não sei quantas pessoas cabiam lá, mas estava lotado, cheio de gente. De repente entra um casal de Nazaré com um bebê. Ele pega esse bebê, levanta o bebê e fala: este é o Messias, este é o Salvador. Senhor, pode levar em paz o teu servo. Eu vi a salvação. Uau! Uau! 33 anos depois, os fariseus, aqueles que citavam o Pentateuco, a lei, de memória, conhecia cada versículo de memória, eles viram Jesus ressuscitar mortos, multiplicar pão, curar enfermos, expulsar demônios, e não reconheceram quem ele era. Não reconheceram quem ele era. Qual a diferença? Simeão era direcionado pelo Espírito Santo. Ele tinha intimidade com Deus. Agora veja o que Simeão disse. Pastor Jorge, veja o que Simeão disse. Lucas 2, 33 a 35. E José e sua mãe se maravilharam por aquelas coisas que eram faladas dele. Então Simeão o abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que esta criança, por favor, preste atenção, está destinada tanto para a ruína, repita comigo, Jesus estava destinado para a ruína de alguns, quanto para levantamento de muitos em Israel, e será um sinal contra quem muitos falarão. Agora o versículo 35, olha a profecia. Sim, uma espada traspassará a sua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Vamos passar pelos evangelhos e ver como que essa profecia se cumpriu. Vamos fazer um passeio pelos evangelhos e ver como essa profecia se cumpriu. E aonde Jesus ia, alguém se ofendia. E a ofensa é a isca de Satanás para prender e destruir pessoas. Vamos começar em Mateus 15. Jesus declarou para líderes aqui. Mateus 15, 7 a 10. Olha como que Jesus chegou para os líderes, como que ele foi bonzinho. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo chamado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, isso sim contamina o homem. Verso 12. Então os discípulos vieram e disseram a ele: você sabe que os fariseus se escandalizaram, ou seja, se ofenderam. Lembra a terceira reunião? Lembra o que ensinamos? Escândalo, ofensa. Você sabe que os fariseus se ofenderam ouvindo o que você disse? Eles ficaram ofendidinhos. Só lembrando, nossa terceira reunião, escandalizar-se, ofender-se.
Os fariseus se ofenderam com Jesus. Jesus olha para eles e fala: vocês são hipócritas. Vocês se aproximam de mim com lisonjas. Vocês me abraçam, sorriem, dão tapinha nas costas, mas o seu coração está longe de mim. É hipocrisia. Nós falamos um pouco disso quando nós falamos sobre honra. Então os discípulos disseram: Jesus, o que o senhor pregou aí ofendeu os camaradas lá. E Jesus respondeu o quê? Presta atenção, verso 13 e 14. Ele respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Uau! Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Meu Deus, Jesus está dizendo que Deus, o Pai, usará a ofensa para arrancar pessoas que Deus não plantou no reino. Jesus está falando que o Pai, o Deus Pai, Ele vai usar a ofensa, a rocha de ofensa, para arrancar pessoas que Ele não plantou no reino. E Ele estava falando de religiosos. Ele estava falando daqueles que se diziam doutores da lei. Uau! Por não entender isso, nós cometemos erros. Por não entender isso, nós agimos errado. É comum nós vermos pastores, e são bons pastores. Não estou falando mal de pastores. Pelo contrário, eu tenho que honrar pastores. Mas é comum que mesmo na sua boa intenção, eles entendam equivocadamente e comecem a trazer mensagens apenas que vai trazer alegria ao povo e não confronto ao povo. E não confronto aos membros, porque senão muitos vão embora. Porque você começa a ajudar pessoas, está tudo bem, mas quando você vai tratar caráter, é melhor ir embora. É melhor ir embora do que ser tratado e exposto à lepra que está aqui dentro. Então muitos pastores sabem disso, então não trata. Por quê? Porque senão as pessoas vão embora. Aí chega no culto de quinta, tem esse monte de cadeira vazia. Então, é melhor trazer uma mensagem agradável de se ouvir. Sabe por quê? Porque aí aumenta o número de pessoas. Vai lá, é uma bênção. Deus vai falar contigo. Aí você pode viver do jeito que você quiser. Aí pula, canta, aí tem festividades na alma, mas nunca entra num lugar espiritual. São pastores sinceros que querem ver vidas salvas. Mas o pensamento é: eu não vou ministrar mensagem que afastará pessoas de Jesus. Palavras duras que vão afastar pessoas de Jesus. Falar que elas têm que se converter, se arrepender, confrontar o modo mundano delas viverem. A intenção é boa, mas veja, o próprio Jesus afastava pessoas constantemente dele por causa da verdade. O próprio Jesus afastava pessoas por causa da verdade. Por isso que a palavra o chama de rocha de ofensa. Porque a verdade muitas vezes ofende pessoas que não querem mudança. Por isso que a palavra o chama de pedra de tropeço. Porque a verdade confronta o nosso modo mundano de viver, o nosso orgulho. Posso ser honesto, queridos? Posso abrir meu coração aqui? Da forma como temos pregado o Evangelho, Jesus não é mais uma pedra de tropeço. Agora ele é uma pedrinha pequena que todo mundo passa em cima do jeito que quer. Às vezes Deus me dava palavras duras para ministrar. Maria, eu não queria ministrar. Eu preferia falar de unção, de poder, chapação e tudo mais. Então eu não ministrava a palavra dura que Deus me deu. Eu ministrava outra. E pela misericórdia, graça, bondade, fidelidade dele, ele vinha nos cultos. Aqui, em outros lugares. Eu ia em algum lugar e falava: se eu trazer essa palavra aqui, eles nunca mais me chamam. Mas Deus, pela sua graça, vinha nos cultos. Todo mundo saía feliz, menos eu. Todo mundo saía pulando debaixo da unção, menos eu. Saía insatisfeito. Até a próxima pregação, onde eu tinha a oportunidade de pregar o que Deus estava mandando eu pregar.
Quem é pregador talvez entenda o que eu estou falando. Então aprendi, precisamos corrigir, sim. Precisamos exortar, sim. Precisamos incentivar, sim. Precisamos trazer uma palavra de esperança, sim. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer direcionado pelo Espírito Santo. Porque não adianta trazer uma palavra agradável, se quem está ouvindo precisa ser confrontado por um modo mundano de viver, ou porque está construindo a sua vida de forma errada sobre o fundamento. A verdade, querida, ela corta e penetra, e Jesus é a rocha de ofensa, a pedra de tropeço. E ele não é o Jesus comum que todo mundo pensa que ele é. Por favor, continue olhando para mim. Estou chegando na metade já. Eu quero desafiar você. Vamos dar aos famintos. Repita comigo, famintos. O Jesus verdadeiro que nos confronta e fala: o seu modo de viver está errado. O seu modo de portar está errado. O seu caráter não está moldado no caráter do Filho do Homem. O seu caráter está moldado até quando te convém. Mas quando não te convém, já não é mais caráter. E nós temos ensinado aqui a diferença de fidelidade e lealdade. A fidelidade tem a ver com atos, a lealdade tem a ver com o que está aqui dentro. E nós já ensinamos isso aqui, vamos pular. Mas nós precisamos ser tratados em nosso caráter. E ter o caráter de Cristo. Vamos dar aos famintos um Jesus verdadeiro, que transforma e liberta de dentro para fora. Hoje as pessoas querem Jesus só por aquilo que ele pode dar a elas. É como aquela mulher que casou com um homem muito rico. Não casou por quem ele é ou por amar a ele, mas por aquilo que ele pode proporcionar a ela. Assim está a igreja hoje. Mas uma pessoa que prega a verdade é uma pessoa que prega o caráter de Deus. O objetivo do cristianismo, querido, é transformar pessoas. E não favorecê-las nos seus motivos egoístas e pessoais. O objetivo do cristianismo é levar as pessoas a serem transformadas à imagem e semelhança de Cristo. E você que está me vendo agora ao vivo, eu tenho uma palavra para você. Essa palavra não é para acusar, essa palavra é para te proteger. Porque a palavra nunca acusa, a palavra nos protege de entrar num lugar de engano e ter a nossa vida destruída. Às vezes, querido, Deus nos dá algo para pregar. E é a pura e simples verdade de Deus. Vai entristecer pessoas? Vai confrontar pessoas? Vai correr o risco de pessoas irem embora? Vai, sim, vai correr o risco, como muitos já foram. Mas sabe o que Jesus disse? Deixe as pessoas irem. Aí os religiosos disseram assim: mas isso não é amor. Mas quando eu vejo lá em 1 Coríntios 13, quando fala de amor, fala que o amor se alegra com a verdade, não com a mentira. Então amar é dizer a verdade, amar é corrigir, amar é confrontar. Por isso que ele é a verdade, por isso que ele é amor, porque ele confronta em amor e verdade. Se a verdade ofende as pessoas, então o problema não é quem prega, o problema é as pessoas. A palavra sempre vai expor o que está dentro das pessoas. Ela corta. Jesus ofendeu as pessoas da sua terra natal. Já viu isso, pastor Ricardo? Vou te mostrar. Mateus 13. Jesus ofendeu as pessoas da sua terra natal. Mateus 13, 54 a 57. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Presta atenção agora. Então se ofenderam com ele. A rocha da ofensa. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Repita comigo: então se ofenderam com ele. O que ofendeu este povo? A verdade que Jesus pregava, os milagres que Jesus fazia. Interessante que eles não se ofenderam por ele ser o filho do carpinteiro.
O interessante é que eles não se ofenderam, porque ele andava nas regiões da Galiléia, orando, jejuando, pregando ali, orando, intercedendo, meditando. Isso não ofendeu eles. Mas quando foi no meio deles e começou a ensinar a verdade, a palavra de Deus ministrada, ofenderam eles. Se sentiram ofendidos. Por quê? Porque o modo de vida mundano deles foi confrontado pela verdade. Jesus, ele ofendeu a sua própria família. Eu vou provar. Marcos 3, 21. Quando o seu próprio povo, e a tradução NVI diz, quando a sua própria família, ouviu sobre isso, eles saíram para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si, está maluco. Era a própria família de Jesus, achava que ele estava maluco. Marcos 3, 31 a 35. Seus irmãos e sua mãe ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Por que mandaram chamá-lo? Porque acharam que ele estava maluco. Queriam levá-lo para casa correndo. Muita gente estava sentada ao redor e disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhou ao redor em círculo para aqueles que estavam sentados junto a ele e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu lembro quando eu e a Marisa nos convertemos. Aqueles amigos mais próximos e muitos familiares das duas partes acharam que nós tínhamos ficado loucos. Eles não gostaram nada da nossa conversão. Nos criticavam. Quando então alguns souberam que eu ia deixar uma carreira jurídica para ser pastor, aí que eles acharam que eu estava maluco mesmo. Você lembra disso, né, Maria? Tá doido? Batalhou tanto para ser um advogado, vai deixar tudo para ser pastor, vai se frustrar. O meu chamado é ser um pastor. Eles não entendiam porque Deus me chamou para isso, mas sabe o que eu vejo aqui? A família de Jesus no início se escandalizou, se ofendeu com ele. Mas sabe o que é interessante? Esse texto fala que eles estavam no cenáculo. Eu queria pregar um pouco sobre isso, mas eu acho que o Espírito Santo já vai te levar e eu vou pular essa parte. Sabe o que eu tenho visto hoje? Que aqueles que eram próximos de nós, que nos criticavam e que falavam pelas costas, falavam que nós éramos doidos, hoje nos procura querendo aconselhamento. E quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus sempre tem cuidado dos nossos. Jesus ofendeu a sua própria equipe. Jesus ofendeu a sua equipe, os seus líderes, os seus discípulos. Ele pregou algo tão forte, que muitos disseram, nós não aguentamos isso não, nós vamos embora. E quando eles foram embora, Jesus não correu atrás deles para falar, não vai não, pelo amor de Deus, fica, como que vai ser os dízimos agora? Ai Deus, ao contrário, ele olhou para os 12 que ficaram e falou, vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Ele estava pronto para começar tudo de novo sozinho. A verdade é que Jesus pregava ofendia pessoas. Não era a intenção dele, mas o coração duro e obstinado das pessoas recebia como ofensa a verdade que Jesus ministrava. Jesus ofendeu seus amigos. Repita comigo, amigos. Os irmãos Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. E se você olhar em João capítulo 11, Lázaro ficou ficou doentinho, adoeceu. Então, as irmãs enviaram um mensageiro para encontrar Jesus. Então, os mensageiros chegou até Jesus e disseram, vem rápido, Lázaro, seu amigo, está doente. Olha, ele corre risco de morrer. E a palavra fala que quando Jesus soube disso, ele ficou mais 2 dias no local. Eu fico imaginando se fosse comigo. Se um amigo meu tivesse uma situação dessa, eu deixaria tudo e sairia correndo, ia lá e punha a mão nele e profetizava a vida. Mas está escrito na palavra que Jesus só faz aquilo que viu o Pai fazer. E o Pai queria que Jesus ensinasse. E não que atendesse o ego de pessoas.
Mas eu fico imaginando os mensageiros, né? Eles olharam para Jesus e falaram: o cara não saiu da cadeira. O cara não ficou sentado, ele não se importa. Então esses mensageiros voltaram para Marta e Maria. Imagina o que eles devem ter falado para Marta e Maria. O mestre ficou lá, ele não se importa, ele não se mexeu. E nesse meio tempo, Lázaro morre. E sabe quais foram as primeiras palavras de Marta e Maria? Sabe a irmã Maria, que não é a Maria aqui, aquela membra fervorosa, aquela membra faminta, aquela membra que sentou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos, sabe o que ela disse? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ficou ofendidinha. Culpou a Jesus pela morte do irmão. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor nos deu atenção a nós antes? Por que o Senhor nos ajudou antes? Ela começou a operar na ofensa. Acabou jogando a culpa em Jesus, operando em ofensa. Mas nós sabemos o final da história e como Deus trabalhou na vida delas e na vida de Lázaro. Quer ver outro ofendido? Repita comigo: João Batista. Lucas 7, 18 e 19. Então os discípulos de João reportaram a ele a respeito dessas coisas. E João, chamando 2 discípulos, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? És tu, Ney, ou é outro que vai vir? Olha que loucura. João Batista manda os discípulos perguntar a Jesus: és tu mesmo ou é outro que há de vir? João Batista, querido, aquele que reconheceu Jesus quando ele estava no ventre de Maria, ele até pulou no ventre da sua mãe. João Batista, aquele que olhou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, aquele que quando foi batizar Jesus, uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre Jesus. João Batista, que ouviu Deus falar dos céus: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Agora ele manda perguntar para Jesus se é ele mesmo ou se é outro que há de vir. Como ele perguntou isso? Para mim é fácil deduzir, entender e até uma revelaçãozinha aqui. Lembra quando nós falamos na primeira lição sobre expectativas que geram ofensa? Lembra quando nós ensinamos sobre os níveis de expectativa com os níveis de ofensa? Então vamos lá. É fácil responder. João Batista entregou a sua vida para servir a Deus. E ele passou um pouco apurado, sabe por quê? Porque ele teve que ter uma dieta peculiar. Gafanhotos e mel. Teve que ficar em um lugar bem quentinho, no deserto com escorpiões e serpentes. Ele andava no lombo de um camelo com um cinto de couro. Uma roupa esquisita lá, né? Enquanto isso, Jesus tinha uma túnica de uma única costura. Coisa linda. Coisa bonita, coisa muito boa. Tanto que quando ele foi crucificado, os soldados romanos tiraram sorte para ver quem ia ficar com essa túnica. De tão boa que ela era. Jesus, enquanto ele estava comendo gafanhoto e mel, Jesus estava comendo com os pecadores. Estava bebendo em suas festas. E mais, Jesus não foi visitar ele na prisão. Por que começa ele fazer uma visita para esses tantos? E João Batista diz assim: espera aí, essa coisa está errada, não é isso que eu esperava, a minha expectativa era outra. Consegue ver isso? Agora veja o que Jesus fez, Lucas 7, 20 a 23. Quantos homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou, dizendo: é tu aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Acompanhe comigo, por favor. Naquela mesma hora curou Jesus muitas de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista aos cegos. Jesus respondeu e disse: vão e digam a João as coisas que viram e ouviram.
que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos levantam e aos pobres se anuncia o evangelho. Ele está citando quem? O profeta Isaías. E abençoado é aquele que não se ofende por causa de mim. Uau! Toma! Toma! Vocês conseguem entender isso? Jesus é a verdade. Repita comigo, a verdade. E a verdade muitas vezes nos confronta. Confronta nosso modo de vida. Confronta nossas prioridades. Confronta nossas expectativas pessoais. A verdade nos confronta. E por nos confrontar, as pessoas recebem ofensa. Por isso a palavra chama Jesus, no seu ministério, de rocha, de ofensa, de pedra, de tropeço. Quando a verdade nos confronta o nosso modo de vida, o ego, o orgulho, ou algo que nós construímos sobre o fundamento que não é alicerçado pelo céu, não é princípio do céu, nós temos a oportunidade de quê, querido? De nos quebrantar e sermos curados, sermos libertos e voltar a ter um alinhamento com o céu, com o propósito, com o chamado. Veja, a família de Jesus, Marta, Maria, João Batista e os discípulos, todos amavam Jesus. Mas algo estava sendo construído de forma errada sobre o fundamento. Então o Senhor precisou trazer um abalo para abalar as coisas abaláveis e permanecer somente aquelas que são inabaláveis, conforme ensinamos aqui a semana passada. E por que isso? Porque Ele nos ama tanto, que não quer que nós permaneçamos no engano. Ele quer que nós conheçamos e vivamos a verdade. Cristianismo é transformação, queridos. Cristianismo é mudança, é transformação à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um desafio para você: tenha isso em mente na próxima vez que você se encontrar com a rocha da ofensa. Fique em pé comigo, preciso de mais 5 ou 10 minutos. Fique em pé, equipe de louvor, corre aqui e eu vou concluir. Por favor, não desvie sua atenção, só fique em pé. Isaías, repita comigo, Isaías, mais forte, mais forte. Isaías, profetizando sobre Jesus, ele disse assim, Isaías 8,14: Ele vos será santuário. Repita comigo, santuário. Santuário. Quantos creem nisso? Mas será também pedra de tropeço e rocha de ofensa. As duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Uau! Olha o que Isaías fala acerca de Jesus. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Meu Deus, não é fácil ser confrontado com a palavra. Não é fácil ser confrontado com o nosso modo de vida. Não é fácil quando somos confrontados e vemos que a nossa prioridade não é Deus, apesar de falarmos com os nossos lábios. Então, nos deparamos com a rocha da ofensa, porque a verdade confronta e as pessoas que não querem mudança se ofendem. Jesus é a verdade, e Ele não veio passar as mãos, querido, em nossos erros e falhas, e sim nos ensinar a verdade. Mas por causa do orgulho, às vezes, não reconhecemos que estamos errados e nos ofendemos. Como pastor, é muito comum pessoas se ofenderem comigo. Todos os dias acontece. Não porque eu quero ofender pessoas, é porque eu preciso confrontá-las com a verdade. A palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Um dia eu estava numa reunião com o pastor Dave. Eu já disse isso no passado, vou dizer de novo. E talvez era a primeira ou segunda reunião que eu estava com ele. E eu nunca vi um mover de Deus, eu nunca tinha visto até aquela época um mover como aquele. A presença de Deus podia ser tocada. A graça, uma presença.
E aquele dia ele não conseguiu ler nenhum versículo da Bíblia, porque havia tanta necessidade. Então ele começou a operar no Espírito em dons de cura. E eu e a minha esposa presenciamos milagres que vocês não fazem ideia. 2 horas depois, eu estava na primeira fileira. E ele estava do meu lado esquerdo. Eu fechei os meus olhos, curvei minha cabeça e perguntei para Deus em pensamento: como o Senhor pode usar um homem assim? A hora que eu fiz a pergunta, ele parou, parou na minha frente, olhando nos meus olhos. Ele disse: sabe por que Deus pode me usar assim? Irmãos, não eram os olhos do pastor Dave. Eu nunca vi um olhar como aquele. Era Deus falando comigo. Sabe como eu posso usar um homem assim? Porque eu decidi no meu coração jamais machucar ninguém. Então eu tirei os próximos anos para orar em línguas e meditar na palavra. Orar em línguas e meditar na palavra, para que isso fosse construído em mim. Então agora eu começo um ministério. Começamos com 12 pessoas. E eu comecei a ver que as pessoas começaram a se ofender comigo. Então eu lembrei desse dia. E eu fui até Jesus e falei: eu estou ofendendo pessoas. Eu estou magoando pessoas. E o Senhor falou para mim: por que você diz isso? E eu disse: porque eu estou pregando para elas, elas estão se ofendendo, se machucando. E Jesus falou para mim: a palavra que você está dando a elas é sua ou minha? E eu disse: a palavra é sua. E ele falou: eu sou a rocha da ofensa. É comigo que eles estão se ofendendo, não é com você. É comigo que eles estão se ofendendo, não é com você. E isso então me trouxe paz ao coração. Sabe, mas quando eu vejo que uma pessoa se ofendeu porque que eu confrontei ela com a verdade hoje, eu faço para elas a mesma pergunta que Paulo fez. Coloca aí Gálatas 4,16. Paulo fez essa pergunta: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer-te a verdade? Porque eu te disse a verdade, eu sou seu inimigo? Porque eu te falei que você é orgulhoso, prepotente? Porque você é ladrão? Porque eu falei e provei para você que você está vivendo de um modo mundano, você se ofende comigo? Se eu falei que você é desobediente, melindroso e se ofende com qualquer coisa, não pode chamar a sua atenção. Se eu falei para você a verdade, isso me torna seu inimigo. O Senhor vai usar a ofensa para separar todos aqueles que o Pai não plantou no reino. Precisamos responder isso. Eu me tornei seu inimigo por dizer a verdade? Eu me tornei seu inimigo por dizer que o seu caráter está errado, que você precisa ser tratado mesmo? Eu me tornei seu inimigo por isso? Ah, o pastor falou que eu sou desobediente, que eu sou melindroso, que eu me ofendo fácil. Eu pergunto: você é melindroso? Você se ofende fácil? Você ficou ofendido com isso? Se a sua resposta for negativa: não, eu não fiquei ofendido com isso, eu não sou isso aí que falou, então por que te preocupas? Talvez alguém e precisa ouvir isso para ser tratado. Mas se a resposta é positiva, então eu falei a verdade e me tornei seu inimigo por dizer a verdade. O problema não é o pastor que disse a verdade. O problema não é o irmão que disse a verdade. O problema somos nós que não queremos reconhecer a verdade. O problema somos nós que não queremos reconhecer a verdade. Que resposta nós vamos dar a isso? Nós vamos ser provados nisso, querido. Que resposta nós vamos dar? A palavra diz que existe vasos de honra e vasos de desonra. Veja o texto inicial que nós ministramos. Jesus é a pedra angular. E se eu crer na verdade, crer no sentido de obedecer a verdade,
e buscar mudança no meu caráter, eu não serei envergonhado. E a pedra angular será para mim preciosa. E eu serei vaso de honra. Mas contudo, porém, todavia, entretanto, se eu desobedecer, não aceitar, não crer, eu tropeçarei na palavra. Eu nunca vou entrar num lugar de crescimento no Senhor. Então eu serei vaso de tesouro. A escolha é minha. A escolha é sua. Lembra do que eu disse a semana passada aqui? Duas opções. Fala para o seu irmão aí, duas opções. Agora pergunta para ele, quais? Está em Mateus 21, 44. Põe lá. Todo aquele que sair e cair sobre a pedra, primeira opção, cair sobre a pedra, ficará em pedaços. E aquele sobre quem a pedra cair, será reduzido a pó. Pedaço, pedaço, pedaço. É melhor ficar em pedaços. Vamos se jogar sobre Jesus, queridos. Vamos ser tratados. Vamos permitir o nosso caráter ser tratado. Sabe? Porque Ele nos ama, Ele nos despedaça. E Oséias disse assim, Oséias 6:1: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas Ele ligará. A palavra confronta, dói, machuca. Ele nos despedaça, mas é Ele que traz o bálsamo de cura. Ele fez a ferida, mas Ele liga a ferida. Mas muitas vezes, como eu disse semana passada aqui, a semana passada foi a mensagem mais forte de todas até agora. Como eu disse semana passada, às vezes Deus precisa trazer um abalo para abalar a nossa vida mundana que estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo, para quebrar as coisas abaláveis e permanecer somente a inabalável, para que possamos voltar ao fundamento, para que possamos voltar dos mortos, para que possamos acordar. Ei, acorda tu que dormes, e que para que possamos ser um, misturados, um só, em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos, vamos adorar o Senhor.